Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. Traição é crime? Código Penal diz o que a respeito disso? Você pode ser preso por aquela pulada de cerca, por trair o seu esposo ou a sua esposa. O que diz a lei quanto a isso? Primeiro, antes de responder isso daí, Código Civil, no seu artigo 1566, ele diz os deveres do matrimônio, não é? De cada cônjuge deve ter aí um com o outro. E aí ele diz assim, olha, são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas. Então, olha só, primeiro, fidelidade recíproca. Então, isso é previsto no Código Civil em seu artigo 1566, tá? Já para começarmos a partir daí. O nosso Código Penal é de 1940, não é? E é válido até hoje, é o que nós utilizamos. E naquela época se tinha, não é, outros costumes, não é? Seguia-se aqueles costumes, seguia-se aquelas regras. E aí, no Código Penal, tinha-se o seguinte artigo, não é? No artigo 240 do Código Penal, previa a seguinte situação: olha, cometer adultério era pena de seguinte, olha só a pena, viu? Detenção de 15 dias a 6 meses. Incorre na mesma pena o corréu. A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido e dentro de 1 mês após o conhecimento do fato. Então, antes, você poderia ser preso de 15 dias a 6 meses por uma traição. Então, essa pulada de cerca poderia custar caro, sendo ela denunciado, não é, pelo cônjuge, não é, dentro do prazo estabelecido, não é, dentro desse prazo aí de 1 mês, você poderia ser enquadrado. Olha, chilindró, para você poderia ser preso sim, tá? Então, esse código de 1940, como eu disse, ainda está válido, porém, esse artigo ele foi revogado em 2005, por entender que estava em desuso, entender que ele não valia mais. E aí é o que nós chamamos, né, o que se diz aqui, nesse caso, abolitio crimes, né, que é a abolição do crime. Quer dizer que esse crime ele já não mais existe. Ou seja, adultério, aqui para o Código Penal, ele já não é mais crime. Todavia, olha só, todavia na área civil há consequências, tá? Ainda se há consequências. Primeiro, muitas pessoas têm dúvidas em relação à questão de perda de bens, não é? Se ele pode perder os bens, por exemplo, no caso de um divórcio. Olha, eu cometi aqui, meu marido, minha esposa cometeu um adultério, então a casa, o carro e a guarda dos filhos é tudo meu. É assim que funciona? Não. O que prevalece é aquilo que foi determinado lá no início, né, do casamento. E nós já até falamos a respeito disso, né, que é o regime de bens. Nós falamos a respeito disso em um vídeo anterior. Nós falamos que há 4 tipos, né? E eu vou citar aqui os mais utilizados, né? Que é o regime parcial de bem, separação de bens e universal de bens, tá? Então esses regimes prevalecem da mesma forma. Partilhas de bens vai ser determinado segundo esse regime, tá? Agora, o cônjuge que foi traído, ele pode pedir uma indenização por danos morais, Glauber? Ele pode, é válido isso? Ele pode chegar e, olha, eu quero aqui, você ofendeu a minha honra e
Na Constituição diz que lá é assegurado, né, o direito à honra, não é? E aí, nesse caso, ele pode pedir? Pode sim. Ele pode pedir essa ação, né, por danos morais, que será avaliado aí em juízo, tá? Mas ele pode sim, nessa mesma ação de divórcio, inclusive, ele pode pedir danos morais. E também, isso daí é mais recente, eu até fiz uma postagem disso daí, não é? Com a música de Marília Mendonça, que diz assim: o infiel perde direito à pensão alimentícia. Ou seja, se você depende do seu esposo ou da sua esposa, né, do seu marido, do seu cônjuge, para se manter financeiramente, você perde este direito no momento em que se há essa relação, você perde o direito, né, no momento em que se há aí esse processo de divórcio, tá? Você passa a não ter direito à pensão alimentícia, tá bom? Então essas são algumas consequências que vêm agora na área civil. Na área penal, você deixa de responder, né, como crime. Agora, na área civil, você tem essas consequências. Então Fique atento, tá? Esse aqui, logo abaixo, são as nossas redes sociais. Em caso de dúvidas, não é, sobre o assunto, caso você queira tirar alguma dúvida, caso queira dar alguma sugestão, entre em contato conosco aqui nesses contatos, né, nessas redes sociais que estão descritas aqui abaixo. Segue aqui também ao lado o nosso vídeo anterior, tá muito interessante, um vídeo muito bom, então também dê uma olhada nele, tá certo? Então ficamos por aqui hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.